E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, que fala sobre a questão agrária brasileira. Vamos falar sobre a utilização das terras no Brasil. O nosso território apresenta uma das maiores áreas destinadas à agropecuária do planeta. No entanto, grande parte dessa área é usada como espaço para pastagem, onde se desenvolve a pecuária extensiva, que é a criação do gado solto. Outra situação é a manutenção das terras ociosas. Uma outra parcela da terra é ocupada por matas e florestas que cada vez mais perdem espaço para a expansão das lavouras de gêneros agrícolas, muito relevantes para o comércio externo do Brasil. Ociosidade, concentração e estrutura fundiária das terras no Brasil. Além da má utilização das terras, existem problemas relativos à ociosidade, à concentração e à estrutura fundiária no Brasil. O que são as áreas ociosas? São aquelas sem utilização produtiva atual, mas que têm potencial de produção. As áreas concentradas são aquelas nas quais uma pessoa ou um grupo empresarial específico possui um grande conjunto de terras. E a estrutura fundiária é a forma como a terra se divide em propriedades de acordo com o processo histórico da área analisada e também com as leis da propriedade formuladas pelo próprio Estado. Em relação à ociosidade, verifica-se em geral que nas grandes propriedades uma pequena parcela de área destina-se à pecuária e a outra ao cultivo. No governo de José Sarney, em 1985 a 1990, Fernando Collor Mello, de 1990 a 1992, e Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2011, foram encomendados estudos referentes à questão fundiária. O estudo encomendado por Sarney revelou que havia cerca de 81 milhões de hectares de terras totalmente ociosas. Também demonstrou que 42% do total das terras aproveitáveis estavam ociosas e que dessas 89% eram imóveis rurais classificados como latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terras, como a gente pode analisar na tabela abaixo. Além do subaproveitamento das terras, o espaço rural brasileiro ele apresenta problemas ligados à estrutura fundiária fortemente concentrada. Quando analisamos essas duas tabelas, a gente pode perceber que a concentração de terras no Brasil vem aumentando e uma das principais causas dessa concentração fundiária é a expropriação, ou seja, o que é a expropriação? É a perda das propriedades rurais pelos pequenos agricultores que, endividados, utilizam suas terras como forma de pagamento. E geralmente essa venda é feita para os próprios bancos ou até mesmo para empresas e grandes fazendeiros. Sem terras para trabalhar, essas famílias agricultores migram para as cidades, no famoso êxodo rural. Além da expropriação, outro fator contribui para intensificar a concentração de terras no Brasil, que tem raiz histórica no processo de colonização, que foi a mecanização das lavouras. Esse recurso trouxe melhorias significativas à produtividade, mas o pequeno produtor que não tinha acesso ao pacote tecnológico desse modo não conseguia se manter competitivo, então acabava vendendo a sua pequena propriedade aos grandes proprietários. Grilagem de terras. O termo grilagem vem de uma prática antiga de envelhecer documentos forjados para conseguir a posse de terras. Os papéis falsificados eram colocados numa caixa com grilos e, com o passar do tempo, a ação dos insetos dava os documentos uma aparência envelhecida. Atualmente, os artifícios mais sofisticados substituem a ação dos grilos. A grilagem acontece até hoje devido às deficiências no sistema de controle de terras no Brasil. Apesar das diversas propostas, o governo ainda não implementou um registro único de terras ou, ao menos, um cadastro específico para as grandes propriedades.
Também não há articulação e cruzamento de dados entre os órgãos fundiários nos 3 níveis de governo: federal, estadual e municipal. Soma-se isso ainda a existência de diversos títulos de propriedades para uma mesma área e a fiscalização ineficiente dos cartórios de registro imobiliário. Agora vamos falar sobre a reforma agrária e uma proposta de reorganização do espaço rural brasileiro. É muito comum encontrarmos na imprensa relatos sobre conflitos entre produtores sem terras e grandes fazendeiros. Esses conflitos têm como motivo geralmente a reforma agrária. Desde a Constituição de 1988, é prevista a realização de uma reforma agrária, o que poderia amenizar alguns problemas no espaço rural. Mas o que é a reforma agrária? É uma reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de realizar uma distribuição menos desigual das terras. Para que ela ocorresse, seria necessário a despropriação de grandes fazendas improdutivas, chamadas de latifúndios improdutivos, as quais seriam subdivididas em lotes e distribuídas entre os agricultores e trabalhadores rurais sem terra, formando os assentamentos rurais. Só que a simples distribuição de terras não garantia o sucesso da reforma agrária. Seriam necessárias também algumas medidas de apoio a esse pequeno produtor que acabasse de receber a terra. Por exemplo, a facilidade na obtenção de créditos bancários, que serviria o quê? Para os investimentos na produção e na compra de materiais necessários para a lavoura, a orientação de técnica de agrônomos e veterinários, que possibilitava a otimização e o aumento da produção, a criação da infraestrutura nos assentamentos rurais, que construindo o quê? Escolas, postos de saúde e um sistema de transporte eficiente. Defendida por muitos grupos políticos e intelectuais, a proposta da reforma agrária também não tem críticos. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários, façam os exercícios e até a próxima.